Veremos hoje que toda teoria é apenas um modelo. As teorias em si, elas surgem no mundo de forma completamente artística, lá dentro da consciência daquela pessoa que forma aquela teoria. Tem pessoas que erroneamente acreditam que as teorias são feitas em função de algum experimento ou em função de alguma experienciação que elas têm com o universo. Mas isso é uma falácia. Todas as teorias, todas, são produzidas de forma artísticas e todas elas possuem crenças de base, todas elas possuem algo misterioso no mundo. Sempre você precisa de um indivíduo com uma consciência e essa consciência de forma completamente artística vai formular uma teoria. Ele pode até se basear nos experimentos, ele vai até se basear nas suas próprias experimentações de vida. No entanto, a teoria em si, ela nunca é devido às experimentações, nunca é devida aos experimentos. Toda teoria é uma construção artística de um determinado indivíduo, que coloca aquilo à prova em função das suas experimentações. Ou seja, as experiências, os experimentos em si, são apenas um teste que a teoria vai sofrer. Então você cria uma teoria e testa a teoria em função dos seus experimentos. No entanto, todo cientista sabe que apenas um experimento que essa teoria não explicar já é suficiente para colocar essa teoria como se fosse no mínimo incompleta. Logo, todo mundo sabe que não existe teoria que seja realmente verdadeira, teoria que seja realmente capaz de explicar todos os experimentos do universo. Porque isso seria realmente a teoria de tudo. Bom, mas até hoje a gente não está nem perto de existir uma teoria de tudo. E hoje a gente vai ver que na verdade isso é impossível chegar na teoria de tudo. Então, aquelas teorias que surgem, as principais teorias que nós temos hoje científicas, elas nada mais são que aquelas teorias que passaram por um processo de seleção natural, de teorias. Então, todo mundo gera teorias novas, aonde quiser, vários indivíduos produzem novas teorias para explicar o mundo em que ele consegue experimentar. E dentro desses modelos, dentro dessas teorias que vão surgindo ao longo da história, várias teorias vão sofrendo algum tipo de seleção natural. Porque a gente vê claramente que algumas teorias não conseguem explicar o mundo da forma que a gente consegue perceber elas e não estão de acordo com vários experimentos que nós fazemos. Então essas teorias são descartadas. Aquelas teorias que sobrevivem um pouco mais numa determinada área, elas acabam ficando como a melhor solução que a gente tem para aquele experimento. Então perceba que nem existe uma teoria que seja melhor do que a outra, pois cada teoria vai ser boa no seu determinado local. E isso hoje na ciência está escancarado, né? Todo mundo aí na área científica já sabe que nós temos lá, por exemplo, na área da física, nós temos a teoria da relatividade, a teoria da mecânica quântica, que uma é contraditória à outra e, no entanto, cada uma está no seu local de abrangência. Onde uma explica muito bem os experimentos cósmicos de escala cósmica e outra explica muito bem os experimentos de escala subatômica. E tudo bem, mesmo uma sendo contraditória à outra, não tem problema. Mas percebam que, então não existe uma teoria verdadeira, não existe. O que existe são um monte de teorias que em alguns determinados experimentos elas conseguem explicar alguns determinados experimentos e outros determinados experimentos elas não conseguem explicar. Pronto, então o mundo é simplesmente isso. E aquelas teorias que sobrevivem, por exemplo, na física, são as teorias mais robustas, que conseguem explicar mais coisas ao mesmo tempo, apesar de que nenhuma consegue explicar tudo. Então a gente cai na seguinte situação. Nós nunca poderemos falar se uma teoria é verdadeira ou não. Nunca. Por quê? Porque para isso ela teria que explicar o universo inteiro. Então nós não temos essa capacidade. Sempre a gente pode bolar algum outro tipo de experimento e talvez aquele outro tipo de experimento irá contra aquela teoria. Então nunca teremos como falar que uma teoria ela é completa. Nunca teremos como falar se uma teoria é realmente verdadeira. Bom, o que a gente pode fazer é falar que uma teoria é falsa. Por quê? Porque ao pegar uma teoria, a gente pode bolar um experimento onde aquela teoria não explica. E aí a gente consegue ver que ela é falsa. Certo? Então os experimentos em si que a gente faz na ciência, eles são capazes de falar que uma teoria é falsa. Mas nunca são capazes de falar que uma teoria é verdadeira. Nunca. Entenderam isso? Pronto. Então,
Além disso, além de nós nunca podermos falar que uma teoria é verdadeira, e sempre a gente pode sim arrumar algumas teorias que são fáceis, ou pelo menos a gente falar que é uma teoria incompleta, a gente tem que o processo de geração de modelos, o modelo em si será sempre simbólico. Tá? O modelo é sempre uma estrutura simbólica. Lembra na aula, em algum dos vídeos passados que a gente viu sobre o dicionário, onde eram palavras tentando explicar palavras, né, e cada palavra seria um símbolo? O mesmo vale para toda a teoria que você fizer do mundo. Por quê? Porque toda teoria é apenas uma verdade de terceira pessoa. E nós já vimos no vídeo passado de que verdades de terceira pessoa são apenas um modelo de verdades de primeira pessoa. Então toda teoria é uma verdade de terceira pessoa. E por isso ela nunca será uma verdade de primeira pessoa. E como então uma teoria nunca será uma verdade de primeira pessoa, toda teoria é apenas um modelo. E todo modelo, pior, né, é um modelo simbólico. Todo modelo é um modelo simbólico. E como todo modelo é um modelo simbólico, nenhum modelo pode ser a realidade, porque ele é apenas um símbolo que representa a realidade. E essa interpretação ela tem que se dar apenas na consciência. A gente já viu isso em aulas passadas, onde a gente viu a linguagem. Então uma teoria nada mais é que uma forma de se comunicar, é uma forma de linguagem, de passar dicas para alguém. Então alguém que vê um modelo, ele pega aquele modelo como se fosse uma dica para ele tentar, ele vai fazer a decodificação daquilo na consciência dele. Certo? Então não existe teoria que seja igual à realidade, não existe, toda teoria é simbólica. Bom, deixa eu explicar isso melhor para vocês, que eu sei que todo mundo aí está falando, como assim toda teoria é simbólica? E a física clássica, e a mecânica quântica, e a teoria da relatividade, elas são simbólicas? Sim, elas são simbólicas. Então, vamos explicar detalhadamente elas. Eu irei explicar detalhadamente cada uma delas, mais em vídeos para frente, mas agora eu vou dar só uma geral, certo? Uma geral, mas mais para frente eu coloco detalhadamente, né, cada dessas coisas. Mas vamos lá, eu vou pegar o exemplo da física clássica, que é mais fácil. A física clássica, por exemplo, ela acredita que o mundo é formado de espaço, tempo e átomos, vamos dizer assim. E tudo no universo seria explicado por espaço, tempo e átomos e suas interações, as leis que governam as interações dos átomos, por exemplo. Bom, perceba que, no fundo, o que a gente chama de espaço no modelo é apenas um símbolo. O que a gente chama de tempo no modelo é outro símbolo. E o que a gente chama de átomo é um outro símbolo. E a união desses símbolos, seguindo determinadas leis, é que vão dar todo o resto. Certo? Então o universo inteiro seria modelado em função dos símbolos átomo, espaço e tempo. Certo? E isso é que vai gerando novos símbolos de classificações cada vez mais abstratas. Mas da mesma forma que a gente já provou lá atrás que o dicionário não consegue modelar ele mesmo, o dicionário não consegue explicar as palavras em função das próprias palavras, a física clássica também não consegue explicar o que é o espaço, o que é o tempo e o que é o átomo. Eles são símbolos iniciais e é por isso que ninguém consegue entrar nisso. Certo? Por exemplo, a gente vai ter lá a característica de massa. A característica de massa é completamente inconceituável. Você não consegue conceituar o que é massa. Você não consegue conceituar o que é tempo. Você não consegue conceituar o que é espaço. Então eles são símbolos básicos. São pilares básicos que a partir deles a gente vai montar todo o modelo em cima deles. Tá? Então quando a gente vai, por exemplo, a gente pega a união de deslocamento de espaço com o deslocamento de tempo. Isso dá a velocidade. Tá lá, delta, né? Delta S sobre delta T, que é o quê? A variação da posição de algum átomo, vamos dizer assim, de alguma partícula. Então, a variação da posição em função da variação de tempo que ela gastou para gastar. Então, isso é um conceito em função dos símbolos básicos. Tá? Então, e a gente vai transformando esse conceito cada vez mais abstrato. Então, a gente vai criando cada vez mais abstração em níveis hierárquicos acima de símbolos básicos. Tá? E esses símbolos básicos são símbolos, não são conceitos definíveis, não são nada definível. Então são apenas dicas para uma consciência tirar o significado daquilo.
Então o modelo, a teoria em si, ela não possui significado. Você sempre precisa de um indivíduo para ir lá olhar aquela dica que está naquele modelo em função daqueles símbolos básicos e em função daqueles símbolos básicos e da forma que está estruturada, aquela consciência tira uma interpretação daquilo em função da nossa própria verdade de primeira pessoa. Lembrem que verdade de terceira pessoa não são verdades de primeira pessoa. E sempre para você tirar o significado de uma verdade de terceira pessoa, você precisa de fazer a decodificação para uma verdade de primeira pessoa. Certo? Então toda teoria é uma verdade de terceira pessoa e não uma verdade de primeira pessoa. E nunca será uma verdade de primeira pessoa. A gente já viu isso no vídeo passado. Entenderam? Então toda teoria é apenas um modelo. Apenas um modelo. Que nunca conterá a realidade. Nunca. Então nunca existirá uma teoria de tudo. Nunca. Vou fazer outros vídeos mais pra frente falando melhor sobre isso, detalhando, né? Quando eu detalhar as crenças de base de cada teoria física, eu vou detalhar para vocês também as crenças de base daquelas pessoas que acreditam que pode haver uma teoria de tudo. Tá? Então não pode. Então você já começa a perceber isso desde agora. Desde agora você já vai começando a perceber isso. Tá? Bom, então perceba, toda teoria é a mesma coisa que uma linguagem. A linguagem verbal é uma teoria, é uma forma de comunicar. Então a teoria também, toda teoria é uma forma de comunicar o que vai acontecer do universo. Então é um modelo de terceira pessoa. Só que um modelo de terceira pessoa não pode ser o que realmente existe. Não pode. Tá? Não, mas a gente já chegou isso para trás, né? Da mesma forma que a nossa consciência não pode ser a realidade, o modelo de nossa consciência também não pode ser a nossa consciência. Óbvio. Então, a nossa consciência nunca vai ver a realidade e o modelo que a gente faz da nossa consciência nunca será a nossa consciência. Óbvio. Certo? Então, toda teoria é um modelo. E o modelo nunca será a realidade. Porque o modelo é sempre simbólico. E o símbolo nunca será o conceito. E aí eu vou entrar mais pra frente, né? A gente já discutiu isso, uma parte lá no vídeo, o mistério do conceito. Né? No vídeo que eu fiz sobre o mistério do conceito eu já expliquei isso. Mas vão entendendo isso, que um símbolo nunca vai ser a realidade, ou nunca vai ser um conceito. Tá? Por quê? Porque o símbolo é apenas uma representação do conceito. Tá? Uma verdade de terceira pessoa, e o conceito é uma verdade de primeira pessoa. Entenderam? É difícil de entender isso, porque é bem profundo, mas com o tempo vocês vão entendendo. E perceba o seguinte... Da mesma forma, quando a gente explicou lá o mistério do conceito, que quando você adiciona um símbolo novo na frase, todo o significado dos símbolos anteriores são modificados, a mesma coisa acontece com a ciência. Então você tem lá, a cada novo experimento, a cada nova teoria que surge sobre alguma coisa do universo, toda aquela estrutura, os símbolos básicos da ciência são redefinidos. Então, por exemplo, o conceito de massa. O conceito de massa, a cada nova teoria que surge na ciência, o conceito de massa é redefinido. Ele muda completamente aquele símbolo, né? O conceito daquele símbolo inicial muda. Certo? Então, nem mesmo a pessoa que mais estuda física no planeta, a pessoa que mais sabe de física no planeta, ela não sabe definir o que é massa. E a cada vez que ela vai estudando mais, cada vez que uma pessoa vai estudando mais, ela vai interpretando o conceito de massa de forma diferente. Então ela sempre vai modificar o que ela chama de massa. Então para um leigo que nunca estudou física, ele vai ter uma interpretação do conceito de massa de uma forma que é completamente diferente da interpretação que um cara que realmente estudou física, que realmente estuda as teorias físicas e entende o que está fazendo, ele vai ter um conceito de massa completamente diferente daquela pessoa leiga. Tá? E é exatamente isso. Quando você adiciona um novo símbolo, quando você adiciona uma nova coisa na teoria, ou você expande a sua visão de mundo, você reinterpreta todos os símbolos anteriores. Tá? Então todos os símbolos científicos, o que é espaço, o que é tempo, o que é massa, o que é partícula, o que é não sei o que, todos os símbolos iniciais da ciência está sendo reinterpretado a cada dia. A cada dia surgem novos experimentos, que surgem novas interpretações que modificam todo o conceito daquele símbolo básico. Certo? É isso. Então nunca terá um símbolo básico que realmente represente a realidade. Não, até, como eu disse, eles estão sendo modificados a todo momento.
Tá? E isso está muito óbvio hoje na ciência, muito óbvio. Você tinha lá, todo mundo achava, era materialista, que achava que existia alguma coisa palpável, achava que existia massa, né? Massa seria alguma coisa tocável e tal. E hoje a gente foi desfazendo essa ideia e chega hoje lá na mecânica quântica que na verdade fala que não existe nada, né? Que é outra... A reinterpretação sempre fica cada vez mais misteriosa. Mas eu vou fazer vídeos mais pra frente explicando detalhadamente essa transformação, né, dos modelos. E aí você realmente percebe que é apenas modelo. Você fala, é apenas modelo, apenas símbolos. E a interpretação está dentro da nossa consciência. Tá? E a interpretação, né, o modelo de terceira pessoa nunca vai poder ser um modelo de primeira pessoa. Por quê? Porque toda teoria é reducionista. Toda teoria é reducionista. Por causa que são feitas de símbolos básicos. Tá? Então não existe teoria holística. É claro que todo mundo percebe que para explicar o universo, a gente teria que explicar o universo como um todo. Como um todo, teria que ter uma teoria holística. Holística mesmo, que explica tudo como tudo. Mas não existe essa teoria. Todas as teorias são reducionistas. Até aquelas teorias que acham que são holísticas, não são holísticas, são reducionistas. Porque para explicar alguma coisa, você necessita de explicar em partes. Você não pode explicar o todo pelo todo. Você fala, o todo é o todo. Pronto, isso não é explicação. Tá? Isso não é explicação. Então, para você explicar qualquer detalhamento, você tem que detalhar em partes. Não tem como. Então, não existe teoria holística. Não existe. Todas as teorias são reducionistas. Todas. Não existe. E na próxima aula nós vamos ver o Teorema da Incompletude de Gödel, que já provou isso em 1931, com um trabalho que ele publicou, mostrando matematicamente que é impossível se fazer uma teoria ou qualquer coisa completa e consistente nele mesmo. Então ele já prova isso há muito tempo, que a gente chegou aqui só utilizando o raciocínio lógico. Certo? Foi lá uma machadada na cabeça dos matemáticos que achariam que a matemática seria uma linguagem dos deuses. Né? Então, até o próximo vídeo.